gente tem um programa que chama Activate, que é ajudar essas startups na ideia do framework, muitas vezes ajudar na mentoria de como se desenvolve, de como prepara para mercado, trazendo outras startups com conhecimento para ajudar nessa jornada, vamos chamar assim, e os créditos relativos a esse investimento inicial. Então, dá muito orgulho de ver que várias multinacionais brasileiras começaram através desse programa Activate. Certamente você já ouviu falar de computação em nuvem. E o quanto isso pode ser benéfico para muitos negócios hoje, aí já é um pouquinho mais difícil, a gente vai ter que aprofundar nesse papo. É por isso que eu estou trazendo hoje aqui alguém que representa uma empresa que, no seu crescimento, acabou indo para esse tipo de negócio. E entre os clientes deles estão grandes bancos, por exemplo. Se você se lembra da virada do século XXI, em que o bug do milênio era um medo gigantesco, os bancos agora não estão mais se preocupando com isso, porque tiraram os dados dos seus mainframes e jogaram tudo para a nuvem. Eu estou falando da AWS. Quem está aqui comigo é o Country Manager para o Brasil, Kleber Moraes. Kleber, muito obrigado por ter aceito o convite do Remessa Talks. É um enorme prazer conversar com você e com toda a nossa audiência. É um bom papo para a gente iniciar essa semana, iniciar o pensamento dessa transformação digital para os nossos clientes. Perfeito. Bom, você já sabe, eu sou o Rui Gonçalves e esse aqui é o Remessa Talks, podcast sobre startups e inovação, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Kleber, para começar, a AWS é Amazon Web Services. A Amazon é aquele site que a gente conhece que é um marketplace que começou lá atrás vendendo livro. Como é que a Amazon virou a AWS? Então vamos contextualizar a forma com que nós nascemos da Amazon. A Amazon no passado tinha, nos períodos de Black Friday, ela tinha um pico de utilização de capacidade de processamento muito elevado e no momento seguinte você tinha uma disponibilidade muito grande. Nós entendemos internamente que isso poderia virar um serviço para atender aos clientes. Trabalhamos no conceito de inovação, que é o que a gente vai conversar, trabalhamos no conceito de como levar isso ao mercado através da internet para os clientes, pagando conforme eles utilizassem. O mesmo modelo que aconteceu com a energia elétrica, que no passado você precisava ter grandes infraestruturas para manter o seu gerador, para comprar todo o diesel e cuidar da manutenção de tudo isso, e a partir do momento que você transformou isso em utilities, ou seja, com o clique você tinha a energia elétrica, você teve a revolução industrial. O que a Amazon fez com a AWS foi permitir com que você tenha toda uma infraestrutura tecnológica de serviços computacionais através da nuvem, pagando conforme utilizasse. Então, esse foi o grande alavancador da transformação digital. Então, esse é o momento que a gente está vivendo e isso é onde a Amazon, no seu foco de levar soluções ao mercado e atender a qualidade do serviço, trouxe isso para o mercado e foi o grande alavancador inicialmente das startups e hoje de grandes clientes, como você mencionou, de bancos. Então, nascemos de dentro da Amazon em função de uma inovação que tínhamos internamente para poder levar para o mercado. É engraçado porque eu já conversei com outras startups aqui e o pessoal fala justamente sobre isso. A gente tem um problema, a gente desenvolve uma solução para esse problema, aí começa a perceber que esse problema, essa solução desse problema tem valor não só para nós, mas para outros. E aí, nasce um spin-off. Qual é o tamanho do spin-off AWS hoje para o guarda-chuva Amazon? No fundo, ele não é um spin-off, porque nós fazemos parte da corporação da Amazon. Nós temos o que a gente chama de Chinese Wall, onde a Amazon é mais um dos meus milhares de clientes. A gente fala de clientes de A a Z, onde a gente utiliza a infraestrutura de serviços para fornecer para a Amazon também. E muitas vezes, assim como a gente desenvolve com outros clientes, tem tecnologias que são utilizadas dentro da Amazon, por exemplo, toda a parte de personificação de compras ou algo que o volume da Amazon permite com que aquele serviço a gente consiga levar para outros clientes. Esse é o link que existe entre a Amazon e a AWS. Então a gente usa talvez o volume da Amazon para
aprender, e a Amazon concorda em levar isso para vários clientes, como o Mercado Livre, como questão de segurança, onde a mesma segurança que você tem dentro do ambiente da Amazon, que a gente acaba promovendo para um pequeno cliente. Então é uma parceria, vamos chamar assim, muito, muito importante. A AWS deve estar para a Amazon, que a Volkswagen deve ser para a Porsche, né? Porque acabou que ela foi criada pela Porsche e acabou ficando maior do que a própria Porsche. No final, a AWS está oferecendo uma grande infraestrutura para a Amazon e a Amazon simplesmente paga a conta. Mas não é só pagar a conta, eu acho que tem um aprendizado dos dois lados, e aí tem um link muito forte, Rui, que é a cultura. Acho que é aí que vem o diferencial nosso como empresa Amazon, que é ser obcecado pelo cliente. Então tudo que a gente faz é para atender as demandas do cliente, é ter toda uma série de que a gente chama de princípios de liderança como organização, que é desde do Jeff Bezos, dos princípios que o Jeff trouxe para a estrutura, que ele permite com que todas as empresas, então a gente está falando, você mencionou do e-commerce, mas a gente está falando da Prime, a gente está falando do Foods, a gente está falando de outras empresas que mantêm essa cultura de ser obcecado pelo cliente. Quando a gente pensa na nuvem, então é um lugar onde eu vou depositar uma grande quantidade de informações, e a especialidade de vocês é manter isso lá dentro de forma segura e acessível. O que vem junto com o manter lá dentro? Que tipo de ferramenta você agrega? Que tipo de serviço você pode agregar que faz com que, por exemplo, um banco escolha colocar a informação na nuvem e não mais naquele conjunto de mainframes que ele tem espalhado pelo país? Aí são mais de 200 serviços. Aí você tem serviços desde toda a parte de armazenamento que você citou, mas toda uma parte de criptografia de dados, todos os serviços de parceiros que a gente garante a segurança desse dado. Você tem toda uma parte de conteúdos de capacidade de processamento. Hoje essa capacidade de processamento é cada vez maior, então a gente desenvolve internamente até chips para poder atender essa demanda. Então esses 200 serviços vão desde banco de dados, por exemplo, que você citou. A gente tem 16 tipos de bancos de dados diferentes, um para cada necessidade que o cliente tenha. Então, ao longo dessa história, a gente cresceu a quantidade de serviços, cresceu a inovação. Interessante quando você fala de inovação. Hoje, a gente desenvolve entre novos serviços e novas features para o mercado 4 novos serviços por dia. Então, esse é o motor da inovação que a gente permite com que os clientes utilizem para se diferenciar no mercado e ter um diferencial competitivo para continuar crescendo. Gerando 4 serviços novos por dia, eu imagino que você deve estar oferecendo serviço para todo perfil de cliente. O que uma startup e um banco usam em comum da AWS e o que só a startup e só o banco usam da AWS? Eu digo que a AWS tem clientes de A a Z. Então vou contextualizar um pouco da nossa história de Brasil, que agora a gente está fazendo 12 anos de Brasil, que começou muito nesse modelo lá atrás, da nuvem, que você citou no início. Era algo que existiam alguns receios ou não, mas quem abraçou essa jornada de nuvem foram as startups. Ela tinha uma capacidade de processamento disponível, ela tinha um custo de entrada pequeno, porque conforme você paga como usa, você tem um custo de entrada pequeno, e as startups abraçaram esse modelo de nuvem para iniciar os seus negócios. Vou fazer um parênteses ontem aqui. A gente está tendo um evento da VTEX Day, que teve mais de 20 mil pessoas aqui em São Paulo, e um depoimento que o Geraldo fez ontem à noite é que a VTEX hoje é uma multinacional brasileira, mas se não fosse pela AWS, por esse modelo de nuvem, a VTEX não teria chegado aonde ela chegou. Então você tem todas essas startups que aproveitaram e entraram nessa jornada da nuvem. No momento seguinte, vieram fintechs, vieram empresas olhando um modelo de negócio diferente para acelerar meios de pagamento, acelerar formas do mercado financeiro para poder levar novos serviços para o mercado. Acho que o que a gente chama que isso foi a segunda onda. No momento seguinte, vieram grandes clientes. Vieram
sistemas como sistema financeiro, aí você tem o Banco Inter, você tem o Banco Itaú, está nessa jornada, você tem o BTG, você tem empresas como Petrobras, como o Boticário, e agora você tem o que a gente chama de pequenas e médias empresas que tem a maturidade de todo esse ambiente e que tem disponibilidade de mão de obra muito grande. Então, quando você me pergunta o que as startups ganham e o grande cliente ganha, acho que o principal fator é a velocidade de lançamento de produtos para o mercado. Esse é a grande vantagem competitiva das empresas que usam nuvem atualmente, é você ir ao mercado de uma maneira mais rápida. Mas como isso é possível? Porque a gente sabe que o desenvolvimento de um produto é um troço demorado. Como é que a nuvem reduz esse tempo? Ela reduz, você imagina no passado que para você ter uma capacidade de processamento muito grande, você tinha que encomendar aquele famoso mainframe, ele era importado, ele demorava muito tempo para chegar. Então hoje com um clique você tem uma capacidade de processamento enorme na sua mão e que pode escalar de uma maneira muito grande. Então isso você ganha vantagem competitiva. O custo inicial de iniciar projetos ele é muito pequeno. Então você inicia projetos na base muitas vezes de tentativa e erro para poder viabilizar novas infraestruturas. Você tem serviços já preparados, como garante arquiteturas de segurança, arquiteturas de como eu armazeno meu dado, como eu acelero o desenvolvimento através de inteligência artificial e machine learning, que fazem com que você consiga atender demandas de mercado. Um exemplo que eu gosto de usar é o Pix. Hoje o Pix é uma realidade tecnológica no Brasil enorme, uma referência mundial. O Pix para alguns bancos foi desenvolvido em 30 dias. Coisa que, depoimento de clientes, que se fosse no passado, eles não teriam conseguido. Eles não conseguiriam ter lançado um produto que hoje faz parte do dia a dia, o maior meio de pagamento que a gente tem hoje no Brasil e que nasceu em função da capacidade da nuvem de atender essa rapidez de lançamento de produtos e essa escalabilidade. Esse é um ponto importante que permite com que a nuvem faça esse diferencial para os nossos clientes. No final das contas, é mais ou menos como se fosse um grande shopping cheio de produtos em oferta ali. Eu entro, eu posso armazenar minha informação, eu posso ter acesso à segurança, eu posso ter acesso à inteligência artificial, machine learning. Eu começo meio que contratando isso sem precisar investir numa infraestrutura. Porque se eu fosse investir nisso para começar a trabalhar, não teria capital no mundo que permitisse eu fazer um troço desse, né? Não, correto essa figura. E um ponto importante que na pergunta anterior você conectou, que é o mesmo serviço de segurança para um grande banco, é esse serviço que eu disponibilizo para uma pequena empresa. Então, nesse contexto, o investimento necessário para essa pequena empresa conseguir ter esse serviço talvez fosse gigantesco e hoje a gente coloca isso disponível para todos os clientes. O Marcel Saraiva, da NVIDIA, esteve aqui com a gente e ele estava falando justamente sobre essa possibilidade de você pegar uma startup que está com uma ideia e jogar ele para a nuvem para ter acesso a esse tipo de serviço, né? Porque o cara vai usar uma fração do tempo daquela grande infraestrutura criada para atender milhares e milhares de clientes. Certamente você deve ter cases sobre isso. Como é que a startup chega até vocês e chega e fala assim, olha, eu quero usar esse e esse serviço? Como é que é essa conversa? Vocês dizem para a startup, olha, eu tenho isso e vocês podem usar aqui dentro? Na prática, como é que é um dia ali entre vocês e as startups? O interessante que a gente chama esse público de builders, de construtores. Então a AWS provê muito essa relação com construtores. Dentro dessa linha de que eu tenho vários produtos, como é que eu construo algo utilizando esse daí? Para isso, você tem que ter uma capacitação técnica muito forte. A gente está falando de inovação tecnológica, 4 serviços por dia demanda muito conhecimento e muita capacidade de aprendizado. Então, esse é um ponto que a gente ajuda muito as startups e ajuda a comunidade no Brasil. Depois acho que a gente pode falar um pouco desse assunto também. Segundo aspecto é que você acaba tendo frameworks ou tendo já arquiteturas montadas de como, se eu for fazer um sistema novo, o que eu devo estar preocupado com segurança, como é que eu me preocupo com os processos que aquela aplicação precisa ter. Então já tem muita coisa pré-formatada.
E um ponto que é importante, que nós já fizemos alguns bilhões de investimentos no Brasil, é dar créditos para essas startups iniciarem. Então, a gente tem um programa que chama Activate, que é ajudar essas startups na ideia do framework, muitas vezes ajudar na mentoria de como se desenvolve, de como prepara para mercado, trazendo outras startups com conhecimento para ajudar nessa jornada, vamos chamar assim, e os créditos relativos a esse investimento inicial. Então, dá muito orgulho de ver que várias multinacionais brasileiras começaram através desse programa Activate. Nubank começou assim, Detex começou assim, Gympass começou assim. Então, são ideias transformadoras que transformam o mercado, onde você tem infraestrutura tecnológica e programas que ajudam a esses empreendedores a sonharem e a irem longe. O Brasil tem hoje, está nascendo muita gente saindo, digamos assim, não nascendo porque saindo das instituições de ensino, gente com esse espírito de criar algo e fazer. Antes a gente era formado para arrumar um emprego, hoje as pessoas estão aí mais dispostas a criar o seu próprio negócio. Como é que é a relação de vocês com as bases desse ecossistema, que pode estar numa incubadora, que pode estar numa faculdade? Como é que vocês estão se relacionando nesse universo e trazendo esse pessoal para dentro da estrutura? Rui, esse talvez seja o maior orgulho que eu tenho e o legado que eu gostaria de deixar dentro da AWS para as próximas gerações. Ou seja, orgulho de ver que esse empreendedor, todos esses exemplos que a gente usou aqui de empresas grandes que são unicórnios, mas de milhares de startups, de empreendedores que começaram utilizando a AWS através desse sonho de se tornar uma grande empresa. Então a gente ajuda na capacitação de maneira muito intensa. Então recentemente a gente soltou vários programas de capacitação para o mercado, por exemplo com o Boticário, um programa de treinar 300 mil pessoas no Brasil, com a meta para treinar e certificar mais de 20 mil pessoas. A gente teve recentemente no Rio Grande do Sul com o Instituto Caldeira e o AGE para treinar 20 mil pessoas. Então a gente tem um compromisso de capacitação, de treinar até 2030 29 milhões de pessoas no mundo. E isso reflete para a América Latina com mais de 1,5 milhão de pessoas. Treinar exatamente em quê? Treinar em capacidade de desenvolvimento tecnológico, treinar em nuvem. O que é? Como é que eu desenvolvo uma aplicação? Como é que eu uso a parte de segurança? Como é que o que a gente fala hoje em dia de inteligência artificial, generative AI, como é que eu utilizo isso? Então a gente faz uma capacitação desde a universidade, que a gente tem parcerias com a Mauá, a gente tem parcerias com a USP, ou seja, eu vou na universidade para treinar e certificar esses alunos. Eu trabalho com o Sistema S, por exemplo, para ajudar a treinar e capacitar pessoas do Sistema S. Eu trabalho com a iniciativa privada e a gente prepara esse ambiente tecnológico para ter mão de obra. Existe uma carência de mão de obra gigantesca no Brasil. A própria Brascom fala que a gente está até 2030, 500 mil pessoas vão demandar mercado. Então, o que a AWS tem feito é isso, é ajudar nesse sonho. Eu sempre coloco isso, ajudar nesse sonho. O sonho do empreendedor em virar uma nova unicórnio, o sonho desse aluno que está saindo da faculdade encontra um emprego diferenciado para poder ter dignidade. E na base da sociedade a gente tem feito um trabalho muito forte com o Gerando Falcões, entre outros, para ajudar na capacitação, para quem sabe colocar o Brasil num patamar diferente na nossa próxima conversa. Você falou justamente dessa necessidade de mão de obra. Uma vez eu fiz o cálculo, a necessidade mais, digamos assim, no universo aí de 3, 4 anos, a quantidade de mão de obra que a gente precisa para esse universo, esse tempo mais curto, ela é 10 vezes maior do que a nossa capacidade das instituições de ensino formarem esses profissionais. Então, se a gente depender das escolas técnicas e principalmente das universidades, das faculdades, não dá tempo. A gente não tem tempo suficiente para formar essa quantidade de pessoas. E aí eu acho que é onde vocês e tantos outros estão olhando, né? Falam, cara, precisamos investir, precisamos suprir esse buraco. Temos um problema. Para vocês que são uma empresa, que o negócio de vocês é processamento, tem que fazer se preocupar com a educação, né?
Como é que é isso lá dentro? Fala, cara, eu preciso, tudo bem, eu tenho um problema, vou solucionar meu problema. Como é que eu soluciono esse problema? Eu tenho que ter um braço de educação para formar gente. Como é que é isso? Vocês têm uma versão do Sistema S dentro de vocês? Não. O nosso pensamento é a transformação tecnológica que vem aí pela frente, ela é baseada em conhecimento. Transformação na base do conhecimento. A única forma de eu acelerar essa jornada é eu ajudando nessa capacitação. Então, eu não vou formar nenhuma universidade internamente, eu disponibilizo vários programas, treinamento e capacitação para com que nossos parceiros, ao longo dessa jornada, acabem capacitando seus funcionários. Por exemplo, Itaú praticamente recapacitou 60% dos seus funcionários. Então, todos os grandes clientes têm feito essa jornada de... Eu gosto de usar o exemplo do Capital One, que o Capital One ele tomou a decisão de migrar 100% do seu ambiente para a nuvem. E até as pessoas de recursos humanos e do jurídico eram certificadas em AWS. Então, a grande fundação dessa transformação digital, ela passa pela educação. A nossa responsabilidade é ajudar tanto o mercado, quanto os nossos clientes, quanto a sociedade. Eu acho que aí tem uma palavra mais forte, que é a sociedade poder se transformar através da tecnologia. Você falou de mais de 1 milhão na América Latina? Mais de 1,5 milhão é o nosso compromisso. Mais de 1,5 milhão até 2030? Até 2030. A gente está falando aí de um universo de mais 7 anos, você vai ter que formar mais de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas por ano, vai. É isso só para atender uma demanda reprimida, mas é basicamente esse, e como a gente sonha muito alto, como um short, talvez a gente passe bastante dessas metas. Me passou uma ideia pela cabeça agora. Eu conheci uma história, já me deparei 2 vezes com essa história, de gente que acabou indo para a faculdade, estimulada pelo período do FIES, então, poxa vida, eu posso fazer uma faculdade, crescer, ganhar um dinheiro e depois eu pago meu financiamento. Acontece que o Brasil não entregou o crescimento necessário para que essas pessoas fossem inseridas no mercado de trabalho. Então você tem gente hoje, engenheiro, que está longe de atuar em engenharia e tem uma demanda gigantesca para a área de computação. Teoricamente, esse cara que teve uma formação em engenharia, por menos que ele tenha se dedicado, ele tem a base bem construída para poder fazer essa transição para a computação. Como é que a gente pode olhar para essas pessoas que têm o seu diploma de nível superior, principalmente na área de exatas, estão com dificuldade de colocação porque a economia brasileira não tá entregando? Como é que elas conseguem descobrir os espaços onde elas podem ter acesso a um curso como esse e se qualificar e estar dentro do mercado e aí sim dando valor para aquele diploma? Hoje, o volume de informação disponível, aí eu convido a entrar no nosso site, realmente, procurar todos os programas de certificações. A maioria desses programas são gratuitos. A maioria deles são gratuitos. Ele consegue ter o treinamento, ele consegue se certificar, ele consegue eu diria que voltar ao mercado. E isso tem acontecido em vários momentos. A gente pega desde o engenheiro, que ele já está próximo desse ambiente, mas até um arquiteto, que muitas vezes tem um desafio muito forte, conhece e tem outras habilidades que a tecnologia demanda, e ele se certifica dentro de nuvem e vem para esse ambiente. A gente fez um programa que foi bem interessante, foi com o iFood. Tinha uma demanda muito grande para cientista de dados, então é uma coisa mais específica. A gente fez um programa de treinar 7 mil entregadores que o iFood tinha na sua base. Nós treinamos e capacitamos essas pessoas. É claro que numa amostra de 7 mil você acaba selecionando alguns que conseguem entender e performar melhor, mas 50 desses hoje estão trabalhando como cientistas de dados dentro do iFood. Então, essa tem muito a ver com a vontade, dedicação e você realmente querer entrar nesse novo ambiente, nesse novo mundo, que eu diria para você, é um mundo fantástico. Educação é uma coisa que mexe muito comigo. E eu trabalhei nos últimos anos um período que eu pude me aprofundar com isso. Trabalhava justamente focando no ensino superior. E acabei me relacionando nesse ecossistema com gente da área da educação pública. E o que eu percebi, e que é uma verdade, mesmo dentro das escolas, principalmente na educação básica,
o estudante chega no ensino médio, quando chega, né, ele não tem essa noção de, cara, quais são as oportunidades que eu posso ter? Para onde eu vou depois daqui? Não terminou agora no final do ensino médio. Dá pra gente... Você consegue ver no horizonte se faz sentido, já que você falou que, poxa vida, a gente pegou os entregadores pegamos 7 mil entregadores do iFood, transformando em 50 cientistas de dados? Poxa vida, é uma tremenda uma oportunidade. Dá para fazer isso com o ensino público brasileiro? Dá para oferecer alguma coisa para as escolas, para fazer com que esse cara do ensino médio desperte e fale assim, cara, esse é um caminho para mim? Acho que dá. O que a gente vê é que esse nível de capacitação técnica, ele precisa ter uma base um pouco mais forte. Então, quando você olha num ambiente mais básico, vamos chamar assim, você precisa ter um pouco de capacidade de inglês, que hoje o nosso treinamento é em português, mas muito que você faz uma codificação, ele tem a ver com o inglês. Então, necessita ter a conscientização que muitas empresas e o próprio governo têm trabalhado de maneira intensa nisso. Acho que o fato da tecnologia está disponível, você vê hoje, principalmente na pandemia, onde junto com o governo do Estado de São Paulo a gente trabalhou para disponibilizar treinamento de maneira remota. Existe uma preocupação das grandes empresas de disponibilização de internet, de disponibilização de devices, que você consiga ter acesso à informação. Então isso hoje está vindo no crescente. Acredito que esse é o programa de se estruturar a base, ele é um programa maior, mas a partir do momento que você já tem um certo aprendizado, você não necessariamente precisa ser um universitário para entrar nesse ambiente de nuvem. Você tem muita gente saindo no final do ensino básico, ensino médio, e já começando a entender de tecnologias de desenvolvimento para entrar e não necessariamente precisar seguir uma linha universitária para poder também achar um bom emprego. Tem vários casos. Isso é uma necessidade do Brasil. Você vê essa necessidade em outros países também? E estou imaginando o seguinte, por exemplo, países desenvolvidos também precisam disso num grau diferente do nosso, mas é uma realidade que ultrapassa a fronteira brasileira e aí faz sentido para uma corporação desse tamanho começar a olhar para isso? Hoje a demanda de profissionais de tecnologia ela é global. Então você tem vários casos de profissionais brasileiros que até em função do trabalho remoto estão prestando serviços para empresas fora do Brasil. Hoje o interessante é que o Brasil é um polo, existe um reconhecimento mundial de que profissionais do Brasil na área de tecnologia têm uma diferenciação. Então esse é um fator extremamente importante. Então quando você olha, existe uma demanda enorme nos Estados Unidos, a Europa tem uma demanda por tecnologia muito forte. O que eu acredito, e aí pelo fato de ser otimista de natureza, é que nós temos uma oportunidade única, porque nós temos uma quantidade de pessoas, e aí eu estou falando em milhões de pessoas que conseguem se capacitar ou já conseguem ter na tecnologia um diferencial nato. Hoje a quantidade de brasileiros que utilizam mídia social, que entram nessa jornada tecnológica de maneira mais intensa é muito grande e permite com que o Brasil seja uma referência dessas grandes unicórnios que a gente mencionou aqui, levando a nossa tecnologia, o nosso nome para o mundo. É diferente, o nome hoje do Brasil passa a ter um reconhecimento sobre sinônimo de inovação, sinônimo de tecnologia. Kleber, como é que você foi parar nisso? Não, essa foi uma boa história. Rui, eu fiz faculdade de engenharia, então eu tinha uma veia matemática, vamos chamar assim. E no 4º ano de estágio, eu vim de uma classe média baixa, e apareceu uma empresa para promover no estágio. Era um estágio no 4º ano, e aquele estágio pagava o dobro de todos os outros. Pô, o negócio deve ser bom, né? O cara vai me pagar o dobro do que as empresas tradicionais. E era HP. A HP estava vindo para o Brasil e abriu uma turma de estagiários. Aí eu falei, bom, eu vou entrar nesse ramo porque... Eles deviam estar com alguma demanda específica e resolveram pagar o dobro para o estagiário. Claramente eu entrei porque pagava o dobro. E eu passei nesse processo, então eu comecei o mundo de tecnologia por aí. A HP tinha uma unidade em Alphaville e tinha outra em Campinas. Qual Isso, delas? A de Alphaville? A de Alphaville. E é uma tremenda empresa, estava
naquela época, reserva de mercado, abrir no mercado. Logo depois disso, eu participei de alguns processos e eu passei na IBM. Então, o meu mundo tecnológico começou por aí. Você começou pelo suprassumo, né? As tradicionalíssimas. Uma mistura de sorte, competência, dedicação. Dedicação é uma coisa muito importante. E no primeiro ano de IBM, você falou um pouco de ajudar a cobrir os gaps. Foi bem interessante que eu fiquei 1 ano tendo treinamento. Quase que eu fiz minha pós-graduação dentro da IBM na área de tecnologia. Treinando, capacitando, entendendo o que é o mercado. Então foi aí que eu entrei no viés tecnológico e estou aí há mais de 30 anos passando por empresas como IBM, empresas como Sun Microsystems, que foi um pouco do core da internet. A gente chamava que we are the .com, ou seja, a gente era o ponto do ponto .com, fornecendo toda uma infraestrutura de Java, de tecnologias como um todo. E aí eu vim na minha vida e semana que vem completo 5 anos de AWS. Você viu efetivamente, você saiu praticamente da calculadora para a nuvem, né? É quase que literal isso, porque HP naquela época, acho que a coisa que mais representava HP eram as calculadoras que eles faziam, né? Sim. Então você foi da calculadora para a computação em nuvem. Nesses 30 anos, como é que você, olhando da cadeira que você está sentando hoje, como é que você consegue ver e resumir esses 30 anos? O que foi isso? Essa pergunta é complexa. Mas eu vi, primeiro, uma evolução muito grande e numa velocidade muito grande do que a tecnologia propôs para nós. Então, na época que o celular saiu, isso é super clássico, a capacidade computacional nele comparado ao que você tem hoje dentro de um celular, dentro do que levou o homem à lua, ou seja, a inovação tecnológica andou numa velocidade muito forte. Eu vejo que o Brasil, desde essa época que nós não tínhamos profissionais, você tinha que treinar, até o dia de hoje, onde as pessoas nascem empreendedoras e ganham o mundo, mudou. Então eu vejo o ciclo do seguinte: inovação sempre vai existir. Você sempre vai ter algo novo que está surgindo e que você vai se adaptar a essa nova realidade tecnológica. O princípio básico de tudo isso é capacitação. Aí que eu volto para a educação. Então hoje você precisa ter um autoaprendizado muito forte, como utiliza tudo isso, e uma capacidade de adaptar de maneira intensa. Então hoje, desde aquela época, olhando a cada momento você ter algo novo que você se adapta àquela nova tecnologia que está vindo e o ciclo tecnológico, tecnologia sempre traz uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então hoje, desde um aplicativo que você evita pegar um trânsito, até a comida chegar na sua casa mais rápido, até você fazer um pagamento instantâneo para uma outra pessoa e quebrar ciclos. Então eu vejo muito isso, eu vejo a inovação sendo um diferencial das vidas nossas e a gente usa uma palavra interna que é still day one, ou seja, a cada ciclo você fala que é o dia 1. Sempre tem uma nova tecnologia disruptiva que vai mudar a nossa vida, mas melhor que isso, ela vai fazer nossa vida muito melhor. Então eu sou um amante de tecnologia, eu gosto de trabalhar em cima. Esse foi meu dia a dia pelos últimos anos. Você ficou falando disso, né? Da tecnologia facilitando a vida, ela facilitou tudo na nossa vida, até as coisas que a gente não gosta e não quer fazer, como declaração do imposto de renda, né? Até a declaração do imposto de renda ficou mais simples de ser feita, porque nesse ano já vem tudo integrado. Quer dizer, você pode optar por uma declaração pré-preenchida, né? Ou seja, essa tecnologia também chegou ao serviço público, né? E está beneficiando as pessoas, mesmo que seja para pagar imposto, né? E quando você olha o espectro disso, por isso que traz um otimismo muito grande, é a forma com que isso ajuda na nossa saúde, é na disponibilidade de tempo, é o acesso à informação. Você vê, hoje dentro, a gente comentou, onde uma pessoa aprende sobre nuvem? Ele entra na nuvem, ele entra no nosso site, tem milhões de informações, milhões de cursos. Então hoje o diferencial competitivo das pessoas é essa capacidade de absorver a informação e transformar isso num valor próprio de maneira muito forte. Vocês devem estar trabalhando hoje
naquilo que vai ser novidade daqui a alguns anos. Eu vou te perguntar e certamente a tua resposta é não posso falar, mas o que vocês estão olhando hoje, né? Se não der para falar em detalhes, mas pelo menos quais são as linhas que vocês estão vendo, que serão as transformações que vão chegar para a gente daqui a algum tempo? 3 anos, 5 anos? Onde é que vocês estão apostando? É interessante, Rui, que a forma com que a Amazon inova tem a ver com a AWS, a gente foca no que a gente chama de working backwards. É mais ou menos assim, é entender qual é a demanda do cliente na ponta, porque ele que sabe qual que é a necessidade de inovação e trabalhar de trás para frente. Então, tudo que a gente faz, a própria AWS nasceu de um processo como esse, ou seja, o meu cliente precisava ter uma disponibilidade de serviços tecnológicos a um custo efetivo, de uma forma diferente de contratação. A gente fez isso de trás para frente, muito do que a gente trabalha é dessa forma. Então, hoje é inerente que você tem inteligência artificial e machine learning veio para ficar. Isso vai transformar o mundo nos próximos anos e de uma maneira positiva. Então, a gente tem investido de maneira muito forte. A gente já vinha investindo, aqueles cientistas de dados que eu te dei o exemplo do iFood, durante a pandemia, foi trabalhado de forma a analisar a roteirização, analisar o processo produtivo do restaurante e juntos com o iFood a gente melhorou o tempo de entrega de maneira intensiva, o Net Promoter Score, que a satisfação do cliente aumentou em quase 10 pontos, diminuiu a ociosidade do entregador. Então, essa coleta de dados para fazer uma análise e ter o que a gente chama de insights para gerar novas oportunidades, essa é uma transformação que vem de maneira muito forte. Por trás disso, você tem uma capacidade computacional cada vez maior. Então, você começa a falar de quantum computing, que é importante você imagina a quantidade de dados hoje que são gerados por segundo e você conseguir trabalhar e armazenar tudo isso e processar tudo isso. Então, isso tecnologicamente continua evoluindo de uma maneira muito forte. Então, em linhas gerais é isso, é você ter toda essa parte de como eu trabalho com inteligência artificial em prol de acelerar os negócios, como eu armazeno, guardo e tenho uma análise desses dados através de analytics, e como eu continuo preparando toda uma parte de infraestrutura tecnológica para você poder operar com esses volumes. A gente estava no início da nossa conversa falando de carros autônomos, carros voadores, tudo isso tem toda uma questão de captura de dados e tomada de decisão instantânea que demanda velocidades muito fortes. Você está falando isso, só fazendo o link para o pessoal que está acompanhando, do episódio da Flávia, que é a VP da IVE, da Embraer, que está no primeiro episódio da 3ª temporada do Remessa Talks. Então, se você quer saber mais sobre isso, pega lá o primeiro episódio. E aí você falou dessa escalada da geração de dados e a velocidade de processamento para entregar isso. Com o 5G, esse negócio está ganhando uma escala fantástica. A gente não está sentindo muito ainda no Brasil, pelo menos o público em geral, porque o 5G ainda está muito restrito. Mas eu imagino que vocês devem já estar tendo um crescimento na quantidade de dados que está subindo para a nuvem e uma necessidade rápida de processamento para devolver decisões, né? Porque os países que estão com 5G avançado devem estar sensorizando tudo, jogando isso, processando e tomando decisão. Como é que é esse processo para que vocês deem conta desse crescimento que deve ser exponencial? Com certeza esse crescimento é exponencial e parte das tendências daquilo que a gente falou, ele passa muito por computação de borda. Então é aquilo, a velocidade ou a latência com que você tem que devolver o dado, ela tem que ser muito pequena, então a capacidade computacional tem que estar próxima da tomada de decisão. Então para isso você coloca computadores na ponta, vamos chamar assim, para ter uma capacidade de
devolução da informação de maneira muito rápida. Você está falando pra de poder- infraestrutura Infraestrutura física descentralizada e espalhada pelo mundo. espalhada pelo mundo, que a gente chama de computação de borda ou edge computing. Uhum. Então isso também é uma coisa que, com o advento do 5G, com o advento de a coleta de dados intensa e tomada de decisão com uma latência muito pequena, que é mais ou menos assim, hoje quando você quer saber seu extrato mensal, você espera um pouco mais para ter essa informação. Na hora que você faz uma transferência do Pix, você quer que aquilo seja feito de uma maneira Imediato. instantânea. Uhum. Isso acontece na agricultura. E isso não pode acontece- falhar, né? Não Nunca vai pode falhar. Então isso acontece em todas as indústrias como um todo. Então é por isso que essa computação de borda, essa capacidade de processamento, ela é muito forte. E é o que você falou, o que vem com o 5G aí, de novo, para outras áreas como medicina, como questão de você ter na parte de mídia, quando você ter na parte de carros autônomos, é um novo mundo que está vindo por aí. Você tocou no ponto de dois mercados que são basicamente muito sensíveis à velocidade como essa informação trafega e a precisão desse dado, né? O carro autônomo, se tiver que acionar o freio, tem que ser rápido, né? Se tiver que mudar de direção, tem que ser rápido. E a telemedicina, principalmente se você começar a usar robô para fazer operação. A precisão do movimento e a agilidade com que isso acontece vai demandar uma capacidade de processamento e de entrega da informação muito grande, né? Muito grande. E isso já é uma realidade em cima do que tem acontecido com relação à velocidade e capacidade de crescimento. Em medicina como um todo, um ponto que é importante, isso tem a ver com aquilo que eu falei da qualidade de vida nosso, a questão do desenvolvimento das vacinas para o Covid, ele foi feito em tempo recorde. E foi feito muito nessa capacidade de processamento e nessa capacidade de autoaprendizado ou inteligência artificial com modelos para poder soltar uma vacina num tempo recorde. Então, a Moderna, que é um grande cliente nosso, ela conseguiu levar isso ao mercado num tempo que nunca existiu anteriormente. Então é isso que a tecnologia junto com a indústria provê de diferencial competitivo para as nossas vidas. Porque a gente está falando de um conhecimento que já existia, quer dizer, o conhecimento da ciência sobre as vacinas, um conhecimento sobre novas formas de construir as vacinas que já estavam sendo desenvolvidos e que foram adaptados para essa questão. E aí no processo de temos pressa porque temos uma pandemia, usa-se uma infraestrutura de dados que nunca a gente teve disponível na história da humanidade. Isso é inédito, né? E isso foi o que aconteceu e tá aí, todas as empresas soltaram a vacina num tempo recorde e a telemedicina mudou a forma com que nós, pacientes, começamos a interagir com o médico. Eu não preciso fazer um retorno no médico presencialmente. Posso fazer, dependendo do diagnóstico, isso pode ser feito de maneira remota, então, de novo, ajuda a nossa qualidade de vida. E a gente está falando de sensor. Quando a gente fala do smartwatch, quanto mais precisos os sensores dele forem para captar pressão sanguínea, temperatura, esse tipo de coisa, mais abre a possibilidade de uma intervenção médica, mesmo que seja para uma consulta, à distância, né? Se eu tenho as informações básicas ali, o médico toma a decisão onde ele estiver, né? Por isso que nós vamos viver 100 anos. Esse é o nosso novo ciclo. Agora, a gente fala nuvem, e quando essa palavra vem na cabeça, você pensa num negócio branco que fica lá no céu. O que é uma nuvem de verdade da AWS? Qual é a cor dela? Qual é o formato dela? Onde é que ela fica? Onde ela fica, gente? Ela fica numa coisa chamada uma zona de disponibilidade. Então, o Brasil, e esse é um ponto interessante, que a AWS sempre viu o mercado brasileiro como um mercado onde a gente investiu e tem uma capacidade de crescimento e desenvolvimento muito forte. Então, há 12 anos atrás, a gente tomou a decisão de investir numa infraestrutura que a gente chama região aqui no Brasil. A gente fez isso antes do Japão, fez isso antes do UK, fez isso antes do Canadá.
Fez no Brasil primeiro? No Brasil. Fiz no Brasil primeiro, antes que esses países, que é o que a gente chama de uma zona de disponibilidade. O que é isso? São clusters de data center, ou seja, são vários data centers que você coloca no mínimo 3 deles a uma distância de 50 quilômetros, para você ter toda uma parte de contingência, de poder ter a questão de segurança, que é uma infraestrutura, então, onde você coloca infraestruturas de data center, onde dentro desses data centers você tem toda a capacidade computacional. Você tem os servidores, você tem toda a parte de armazenamento de dados, você tem toda a parte de networking. Então, a nuvem, ela aterriza nessa complexidade de data center, que são zonas de disponibilidade que a gente trabalha, que a gente chama Availability Zone, que o Brasil é uma delas, onde a gente traz todo esse poder computacional. Antes da pandemia, esse é um ponto interessante, que por trás disso tem um investimento muito forte. Antes da pandemia, a gente tomou uma decisão de investir aqui em São Paulo, ou seja, nossa infraestrutura de data center fica em São Paulo, algo acima de R$1 bilhão, para aumentar a capacidade computacional que a gente tem para o Brasil. E aí você faz uma escolha por São Paulo, porque a latência é menor, ou seja, é o mercado que demanda mais dessa informação, então eu preciso estar com essa minha borda fisicamente próxima desse mercado? Essa decisão foi há 12 anos atrás, então ela teve a ver com isso, dizendo tamanho de mercado, tamanho de latência, a disponibilidade de regiões, que são regiões onde eu chego de maneira mais fácil, onde eu tenho mão de obra. Então é um processo decisório grande que foi feito lá atrás, e hoje, dado o investimento que foi feito, é uma coisa que ele suporta um crescimento muito elevado. Você pode imaginar, dentro do período da pandemia, o volume de aumento de capacidade computacional, de utilização de uma Netflix, por exemplo, jogos que aconteciam à noite, ou compras, ou compra via internet, ou seja, da noite para o dia você teve um aumento significativo de necessidade computacional, com o advento do Pix, e toda essa infraestrutura está preparada para atender. As reuniões de trabalho que aconteciam presencialmente, todas elas passaram a demandar capacidade computacional. Da noite para o dia. Foi uma coisa instantânea. Ou seja, se não fosse a nuvem como esse grande habilitador para que tudo isso fosse possível, a gente talvez tivesse um desafio mais forte. Há muitos anos, vou falar para você que, sei lá, talvez uns 12 anos ou mais, eu fui fazer uma matéria, eu era repórter na época, com o pessoal da Intel. E a Intel, naquela época, dizia assim: nós estamos preparados, em caso de uma contingência, para colocar nossos funcionários, 80% do nosso quadro de funcionários, trabalhando em home office, sem afetar a atividade da empresa. Então, assim, os caras já tinham a previsão que, sei lá, o que passava na cabeça deles, seria uma guerra nuclear, o que seria uma contingência que obrigaria 80% dos funcionários a fazerem esse movimento. Naquela época, isso seria algo... Isso era a exceção da exceção da exceção. Ninguém pensava nisso. Ou até poderia pensar, mas como fazer isso? A pandemia chega em 2020 e aí já existe tudo isso, toda essa infraestrutura. Se a pandemia tivesse acontecido 10 anos atrás, o que tinha virado, Kleber? Teria tido uma complexidade maior. O ser humano ele tem uma capacidade para se adaptar gigantesca. Então, eu lembro... Mas infraestrutura não dá para resolver uma hora para outra. Mas assim, o mercado estava preparado, algumas empresas mais, outras menos. Não sei se nós estávamos preparados, porque você estava comentando, eu lembrei, no dia 13, esse dia me marcou, dia 13 de março, que era uma sexta-feira. Na quinta-feira anterior, a gente fez uma reunião na Amazon e falou: a partir de amanhã, ninguém mais vem para o escritório nos próximos 15 dias. 15 dias, estamos otimistas. Viraram alguns anos. Então, você tem por trás disso, claro que a gente estava preparado tecnologicamente, mas forma de preparar o funcionário ter toda uma infraestrutura dentro de casa para poder trabalhar, foi uma transformação muito grande. Naquele final de semana, nós tínhamos vários clientes que não tinham infraestrutura, não estavam preparados. A gente trabalhou o final de semana inteiro para ajudar a abrir na segunda-feira uma clínica odontológica, ou conseguir continuar operando o negócio em si. Então foi um trabalho intenso, onde a tecnologia estava mais preparada. Claro que no começo tiveram vários desafios.
as empresas tiveram que fazer uma mudança radical e cultural. Alguns sofreram mais, outros se adaptaram e a gente passou por esse ciclo, deixando alguns requisitos aí de trabalho remoto, ainda poder fazer algumas reuniões de maneira virtual. Então tem sempre olhar, se possível, um lado bom nessa situação. Para a gente encerrar, teu horizonte de curto prazo, onde é que o que é mais premente e onde é que está o esforço hoje da AWS para oferecer soluções? Vamos pensar no mercado brasileiro, que é para quem a gente está falando. O que está no horizonte de vocês de curto prazo? O nosso horizonte de curto prazo, ele é basicamente, hoje, o gasto total das empresas em tecnologia de nuvem é algo como 10% do que eles gastam de sua infraestrutura. Então, hoje, o tamanho de mercado é um tamanho grande. O próprio Gartner diz que isso deve estar chegando a 30%, 40% nos próximos anos desse gasto em nuvem. Então, primeiro é preparar, e aí vem o desafio de preparar essa base. Preparar essa base significa trazer canais, capacitar canais para ajudar esses clientes a fazer essa migração, capacitar o mercado, porque essa jornada é uma jornada tecnológica. Então, hoje, muito do que passa no nosso dia a dia é como eu capacito, como eu ajudo essas empresas a se transformarem. Hoje, não existe. A única vantagem competitiva que você tem como empresa é a velocidade. A gente falou muito desse ciclo aqui. Então, como é que eu ajudo esse cliente num cenário onde eu preciso não só ajudá-lo na contenção de custos, que vários desses clientes estão vivendo um desafio econômico muito forte, e a nuvem é a solução certa para tempos incertos, eu sempre digo isso. Então, a partir do momento que você diminui o seu consumo, você paga menos, então ela ajuda a passar por uma fase dessa, mas ela ajuda a passar se transformando e inovando. Acho que é importante olhar que as empresas que não fizerem essa transformação no seu core do negócio, na sua capacitação como equipe, elas tendem a ficar para trás e tendem a ter um desafio maior de recuperação. Então, hoje o nosso cenário de curto prazo é como é que eu ajudo esses clientes a ter o melhor benefício da nuvem, de inovar, de ter flexibilidade. Eu consigo ajudar a sociedade brasileira a deixar esse legado que eu falei, que é ser os empresários que vão ter novas empresas, que são os alunos que saem da faculdade com um emprego decente, e ter esse sonho de deixar realmente algo diferente para um Brasil melhor. Legal. Cleber Moraes, Country Manager da AWS. Obrigado por ter dedicado esse tempo aqui para bater um papo com a gente, com os ouvintes, com o público que acompanha o Remessa Talks. Obrigado mesmo, muito sucesso. Foi um enorme prazer, uma excelente conversa para nós. Obrigado, viu? Legal, foi ótimo mesmo. E, por último, parabéns, porque hoje é seu aniversário. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns. Gente, esse foi o Remessa Talks, um podcast, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.